trazemos registros de uma das casas de engenho mais antigas da região, grande patrimônio ainda preservado, construída na metade do século XIX, ainda nos tempos do Império Brasileiro, sendo considerada a maior e mais influente casa grande dos coronéis da época. Hoje chamada Fazenda João Batista, antes João Gomes, um dos mais importantes elementos materiais do passado. É admirável a grandiosidade da sua estrutura, mantendo ainda tudo original, e que ainda hoje conta com elementos fabricados por escravos em olarias, como é o caso de um pote de barro exposto na parte frontal da casa. Estamos aqui na Fazenda João Batista, construída na metade do século XIX, na época do Império, quando o governante do Brasil era D. Pedro II. A história dessa casa é que ela foi construída pelos antigos escravos, que continha dentro dessa fazenda, nas antigas olarias. E esta casa é uma das poucas remanescentes do interior do estado do Rio Grande do Norte. A gente consegue perceber toda a sua infraestrutura, né? A sua obra faraônica, que mostrava e que mostra o grande poder econômico dos grandes coronéis do passado. A Fazenda João Batista, que tem a sua sede esta casa aqui, ela representa uma reprodução das antigas casas do litoral dos engenhos de cana-de-açúcar. E do litoral da produção da cana-de-açúcar, nós tivemos no interior do Rio Grande do Norte a criação de gado. Então a história do interior do Rio Grande do Norte está marcada pelo ciclo do gado. E esta casa acaba sendo uma representação das casas coloniais que existiam nas regiões canavieiras do litoral do Nordeste. Essa casa aqui ela tem uma representação política muito forte. Foi aqui onde nós tivemos as principais decisões políticas do interior do nosso estado. Então, além de abrigar moradores, transformando-os em um verdadeiro curral eleitoral, em períodos de eleições no início da República, nessa casa aqui, eram simplesmente acordados os rumos da sociedade, da política e da economia da nossa região. A casa grande deve ser pensada sob diversas perspectivas. Esta se caracteriza com muita relevância histórica, que contava com um sistema administrativo relacionado à economia latifundiária, além de representar as hierarquias políticas, estratificações sociais e privilégios senhoriais, representado pelo modelo de família patriarcal. Recebemos aqui essa grandiosidade na época do Império, na época em que a escravidão ainda era a mão de obra colonial, imperial do Brasil, né? Construída em meados do ano de 1856, conta a história popular e também de registros de revistas historiográficas de municípios da região, como a revista do Bicentenário de Pau dos Ferros, que aqui era local de escravidão, havia uma senzala, né? E que as antigas olarias para se construir, os grandes tijolos para fazer essa obra faraônica, né? Porque o tamanho dela representa também o poder econômico do primeiro proprietário, que foi o coronel Epifânio Fernandes, né? Era senhor de terra e senhor de escravo, e os seus escravos, eles foram os colaboradores para a construção desta imensidão de casas. O seu interior, a gente consegue saber que existe uma capela dentro dela, né, o que mostra toda a devoção e a expansão da fé católica na região, né. As paredes, elas possuem aproximadamente de 80 a 90
centímetros de espessura, né? A gente consegue visualizar através de suas portas, as suas janelas gigantescas, né? Então tudo aqui é grandioso, tudo aqui é enorme e é uma das poucas construções que existe aqui no interior do Rio Grande do Norte, né? O que a gente deseja é que ela se conserve, né? Que o poder público possa colocar os seus olhos junto com o proprietário para que as gerações futuras, assim como a nossa, que está desfrutando hoje, possa também visualizar esta construção, né? Essa casa grande de fazenda que abrigou, além de muitos coronéis, à época de sua construção, havia a escravidão negra em nossa região. Outro ponto importante da existência e resistência da Casa de Fazenda João Batista, já comentado pelo professor historiador Romualdo Carneiro, são os traços que nos levam a crer e confirmar a existência do trabalho escravo. Segundo o nosso mais importante historiador regionalista Câmara Cascudo, o primeiro escravo negro chegou ao Rio Grande do Norte em janeiro de 1600. Todavia, a escravaria no estado não era numerosa, porque não havia indústria justificando a fartura do braço negro cativo. A argumentação do historiador faz sentido, afinal, o uso da mão de obra negra se concentrava nos engenhos de açúcar em outras regiões, como Bahia, Pernambuco, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Sendo assim, a população escrava negra no Rio Grande do Norte nunca fora em grande quantidade, comparado a outras partes do Brasil. Porém, isso não quer dizer, em absoluto, que não existissem escravos, utilizados principalmente na lida com o gado e nas atividades domésticas. Apesar disso, já ser considerado ilegal na época. Portanto, a escravidão potiguar adquiriu características particulares diante das especificidades de sua economia, se comparado com o resto do país. Infelizmente, não sendo diferente no nosso município, se há poucos e escassos registros que ocorreu sim a existência de uma pequena parcela de pessoas em situações análogas à escravidão, em fazendas nas redondezas, como é o caso da Fazenda João Batista. E aqui a gente consegue também visualizar essa integração do passado com o presente, né? Algumas mudanças na infraestrutura dessa casa grande, né? Que é a compilação do que era sucesso, do que era bonito nas grandes capitais, né? Como a capital federal, nós tivemos a cidade do Rio de Janeiro, temos atualmente a cidade de Brasília, e o que era, em termos de engenharia civil, considerado moderno nas capitais, os seus donos, os coronéis, né? Quando mandavam os seus filhos para estudarem nos grandes centros econômicos e acadêmicos, acabavam trazendo essa modernização para o interior, como uma novidade. Como a gente consegue visualizar essa pia bem trabalhada, né? Um lavabo aqui na parte da alpendragem, né? Em que com certeza isso já era moda, já era luxo nas casas grandes das capitais. E por que não trazer essa modernização para o interior? Além dessa pia, a gente consegue também visualizar a antena parabólica, né? Uma das primeiras da própria região. Então, além dessa pia, nessa integração do rústico ao moderno, né? Aí a gente tem a chegada de uma das primeiras antenas parabólicas, né, do interior do Rio Grande do Norte, aqui na própria fazenda, né? Está desativada, mas a gente consegue vê-la, o tamanho, né, que é proporcional ao tamanho que é a própria casa.
quando criança, quando visitava a fazenda João Batista, a gente tinha até medo de se encostar, porque não sabia se poderia provocar uma descarga elétrica ou não. Então, acabava se tornando não só a própria pia, como a antena parabólica da fazenda João Batista, um local de visitação. A Casa Grande João Batista também possui a sua capela em homenagem a São João Batista, né? Construída ainda na época do coronel Epifânio Fernandes, em meados do ano de 1856. E o coronel Epifânio Fernandes, um coronel de terra, senhor de escravos, ele recebia sempre, aos finais de semana, o seu irmão, o padre Bernardino Queiroz de Fernandes Sá, o padre Bernardino, que era pároco da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Pau dos Ferros. E aqui o padre ele repousava, na propriedade do seu irmão, e o padre Bernardino foi ele quem trouxe, que organizou o traslado da vinda da imagem de Santo Antônio, em meados do ano de 1868, para a capela, hoje paróquia de Santo Antônio, do município de Marcelino Vieira. E foi ele, primeiro, a celebrar a primeira missa na capela, na Igreja Matriz de Santo Antônio. Então, isso no século XIX, o padre Bernardino era aqui também o seu local de repouso. Além de ter sido um homem religioso, eclesiástico, era um homem da política, por ter exercido algumas vezes a legislatura estadual no período em que o Rio Grande do Norte ainda era província. É necessário que a história seja escrita e contada. Não podemos apagar o passado, mas podemos escrever uma nova história, sem cometer os mesmos erros. É preciso enxergar a beleza no que é material e que resistiu ao tempo, mas também devemos considerar o que está por trás de tudo. O que fomos é história, o que somos é o que importa, para entender o que nos tornamos. É importante não esquecermos das nossas memórias para podermos olhar e aprendermos com elas. Quer saber mais sobre a história do nosso município? No próximo capítulo da série Nos Rastros da Nossa História, convido você a conhecer um pouco mais sobre o Lajedo de João Brandinho, que também está localizado no território da Fazenda João Batista. Esperamos por vocês!